Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 26 de março. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. No dia do aniversário da capital, um presente para os porto-alegrenses. Mais vacinas. Tá chegando a hora dos sessentões. Ajuda em boa hora. Estado anuncia auxílio emergencial para quem está com dificuldades no pior momento da pandemia. Veja quem tem direito. Em meio à tragédia, um respiro de pura emoção. Alento para quem luta pela vida. Essa luta é de todos nós. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E a gente começa o programa de hoje, desta sexta-feira, 26 de março, dia do aniversário de Porto Alegre, com uma excelente notícia para quem mora aqui na capital. Os porto-alegrenses vão receber um presente a mais. A vacinação será ampliada. Gente, amanhã, idosos com 70 anos ou mais já poderão se vacinar em 3 drive-thrus da cidade. No Big Sertório, na PUC e no Beira-Rio. Os locais terão atendimento das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Já na segunda-feira, idosos com 69 anos passam a receber a primeira dose nos drive-thrus e em 39 unidades de saúde. Já na terça, será a vez das pessoas com 68 anos. Na quarta-feira, a faixa etária será estendida para os 67 anos e na quinta, já para os 66 anos. A ampliação foi possível devido à chegada de uma nova remessa de imunizantes da Coronavac, e a gente acelerando a cada dia, diminuindo um ano. Essa semana que entra agora, a semana dos sessentões, como a gente está chamando aqui na capital gaúcha. E ficamos muito felizes com essa aceleração do Plano Nacional de Imunização aqui para a capital gaúcha. Mas olha, gente, em meio à pandemia, mais do que comemoração, a data de hoje merece uma reflexão. Assunto de hoje, para quem é mestre nas panelas e mestre nas palavras. Eu estou falando do Pinheiro Machado. Na tela. Olá! Porto Alegre está comemorando 249 anos. Ou melhor, Porto Alegre está chorando aos 249 anos. Quantos de nós perdemos amigos, parentes? Quantas pessoas se foram? Nosso presente nesses 249 anos, o presente que podemos dar a Porto Alegre é seguir as orientações, evitar ajuntamentos, fazer tudo que as autoridades, que esses bravos lutadores estão fazendo e nos preparar para o grande aniversário de 250 anos. Aí sim, temos que comemorar a nossa vitória contra o vírus. É isso aí. Voltaremos para os 250 anos de Porto Alegre, usando máscaras, seguindo as orientações. Voltaremos! É isso aí, otimismo, meu caro Pinheiro Machado. Grande abraço para ti. Lembrando que amanhã tem Anônimos Gourmet, logo depois do Masbá, programação local também no sábado do SBT. E olha só, gente, o Rio Grande do Sul vai entrar na 5ª semana em bandeira preta a partir da próxima segunda-feira. Com o agravamento da pandemia, em que o estado atingiu 18.349 mortes, já tem hospitais recusando pacientes por falta de remédios. Uma dessas instituições fica em Bento Gonçalves. Deixa eu conversar com o Guilherme Fadanelli para saber o cenário da Serra Gaúcha. Fadanelli, a 5ª semana em bandeira preta, é todo um esforço para acelerar a vacinação, mas quem está na linha de frente, UTI, está sofrendo bastante, né, Fadanelli? Pois é, Chemari, boa noite. Aqui na Serra, a gente destaca hoje a situação do Hospital Taquini.
A instituição suspendeu as cirurgias oncológicas porque o estoque de medicamentos está muito baixo. A partir de agora, o hospital só consegue atender os pacientes que já estão internados. Um dos medicamentos mais usados, o Atracúrio, terminou. Em 2019, o hospital consumia cerca de 200 ampolas por mês. Hoje, esse número saltou para 32 mil ampolas. Outros remédios também estão próximos de terminar. E são importantes nesse momento porque atuam como bloqueadores neuromusculares, ou seja, impedem que o corpo tenha qualquer estímulo, como dor, enquanto o paciente estiver entubado. De acordo com a direção do Takine, o problema é que na semana passada o Ministério da Saúde pediu às indústrias farmacêuticas todo o estoque dos medicamentos usados para intubação de pacientes. Agora, o governo federal é que será o responsável pela distribuição aos hospitais e UPAs do país, o que gera incertezas. A gente ainda não tem a noção de que quantidade de medicações chegará ao nosso hospital, uma vez que nós atendemos tanto ao Sistema Único de Saúde quanto a pacientes privados. Mas seguramente a quantidade de medicação que nós vamos receber não vai nos permitir, na semana que vem, retomar o processo cirúrgico. Processo complicado aí pela frente, Chemalho. Olha, 3 laboratórios prometeram entregar 2.800.000 unidades dos sedativos até o fim deste mês. Uma primeira remessa, ainda que pequena, de 165 mil doses, já está à disposição do Ministério da Saúde. Situação semelhante ao Takine vive os hospitais São Roque de Carlos Barbosa e São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Na cidade do norte do estado, Chemalho, a instituição classificou como catástrofe hospitalar o que está vivendo. Ontem chegaram a anunciar que não receberiam novos pacientes, mas hoje pela manhã o hospital conseguiu doações de medicamentos. Agora o problema é a quantidade. Ela é suficiente, Chemalho, apenas até amanhã. Fadanelli, obrigado pelas informações, meu amigo. Bom final de semana para ti. E olha, sorte aos gestores e muita fibra para conseguir essa medicação toda, porque esses pacientes internados precisam disso para continuar lutando pela vida. A gente fala agora de novas consequências da Covid-19 que vêm sendo descobertas pela ciência, mesmo durante a pandemia. Um estudo coordenado por hospitais de São Paulo e aqui do Rio Grande do Sul concluiu que 9 em cada 10 pessoas internadas pela doença têm dificuldade para engolir. Olha só. José passou 3 meses internado em São Paulo. Ainda no hospital, teve um sintoma: dificuldade de engolir. Eu já começava a querer engasgar e tal, não tinha como fazer. Então, eu tinha que tomar. A água tinha que ser espessada, né? Papinha bem grossa que eu fazia, né? E depois por sonda. Depois da alta, ele teve que continuar fazendo o tratamento com o fonoaudiólogo. Foi difícil, né? Porque ele queria beber água e ele olhava todo mundo bebendo e ele não podia beber. O estudo, em parceria do HCOR de São Paulo e do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, apontou que quase 90% dos pacientes apresentam algum nível do sintoma, de leve a grave. A chamada disfagia altera a deglutição dos alimentos, líquidos ou até da saliva. A ocorrência pode provocar desnutrição, desidratação ou ainda dificuldade para respirar. Por isso é importante que os pacientes mantenham o tratamento mesmo após a alta do hospital. É importante identificar a disfagia durante a internação. Assim já é possível começar os exercícios de reabilitação. O coordenador de fonoaudiologia do HCOR alerta que a dificuldade de engolir pode aparecer também em todos os pacientes que tiveram Covid-19, inclusive os jovens, que apresentam os quadros mais graves. Nós temos hoje internados nas nossas unidades de terapia intensiva pacientes muito mais jovens, muito mais graves e com um tempo de permanência no tubo também bem alto. Hoje, 1 ano depois dos primeiros sintomas da Covid-19, seu José voltou a sentar à mesa com a família. A fonoaudiologia é necessário, porque tem que fazer fono, porque senão ele não consegue, não tem deglutição. É verdade, a importância de todas as áreas da saúde interligadas também durante o tratamento nas UTIs e depois
felizmente depois de quem tem alta dessa doença. É um motivo importante aí para a ciência continuar estudando, continuar avançando nessa área. Bom, o Guilherme fez esse alerta importante, no SBT Brasil vai ter uma reportagem sobre o mesmo assunto mais ampliada, só que agora o assunto do Guilherme Roquette é economia, Guilherme Roquette, porque o Rio Grande do Sul vai receber um auxílio emergencial gaúcho para quem perdeu renda nessa pandemia. Uma ótima notícia, meu amigo. Amplia os detalhes para a gente. Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, esse auxílio é justamente para os setores que mais perderam renda nessa pandemia. Em uma reunião virtual, o governador Eduardo Leite fez esse anúncio aos deputados estaduais e apontou que o Estado, então, repassaria 130 milhões de reais para esses setores. A ideia é que 100 milhões de reais sejam repassados na forma de subsídio para micro e pequenos empreendedores individuais nas áreas de alojamento e alimentação. Justamente esses setores que foram os mais prejudicados e também para pessoas que foram demitidas desses setores, já que, como eu disse, restaurantes e hotéis tiveram um prejuízo muito grande porque ficaram mais tempo e ainda continuam muitos fechados. E outro setor, outro segmento que vai receber esse auxílio são mulheres, chefes de família em situação de extrema pobreza, Chemali. Segundo os dados apresentados pelo governo do Rio Grande do Sul, as áreas de hospedagem e alimentação, como eu disse, foram as mais prejudicadas e resultaram em mais de 17 mil pessoas demitidas nesse ano. O governador apelou para os deputados estaduais para que aprovem essa medida o quanto antes. Vamos ouvi-lo. É claro que nós gostaríamos de estar apresentando algo ainda maior, mas tenho certeza que os deputados entendem aqui que o que nós estamos apresentando já é dentro de um quadro de fragilidade fiscal, sem termos as ferramentas que tem a União para expandir o nosso orçamento. Já é um esforço monumental. O sindicato que reúne essas empresas, que é o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, o SINDA, Chemali, afirma que o número de empresas que já fecharam é ainda maior. São 2.500 empresas aí que já fecharam nesse segmento. Mas que as medidas elas ajudam, mas ainda não são as necessárias para que o setor volte a reaquecer a economia própria. Vamos ouvir o que diz o presidente. É evidente que essas respostas elas foram insuficientes. Elas não dá nem para dizer que são paliativas, ou seja, nós não estamos trabalhando à noite, nós estamos sábado e domingo fechados. A situação ela é realmente angustiante, muito séria. Pois é, Chemali, e o setor, aliás, o governo do estado, ele espera começar esses repasses em um período de 30 a 45 dias. Para isso, o projeto, então, vai logo para a Assembleia Legislativa para essa votação. Os outros 30 milhões de reais, daqueles 130 que eu falei, sim, a gente falou de 100. Os outros 30 milhões de reais, eles vão ser destinados à ampliação de recursos do ICMS, para que sejam, então, aplicados aí em incentivos à cultura e também à assistência social e ao esporte, Chemali. Mas pelo menos é uma boa notícia, já que a gente sabe que as finanças do Estado não são nem um pouco boas há muito tempo. Guilherme, fica aqui o nosso apelo aos deputados que façam essa votação de forma rápida e aí esses outros 30 milhões possam contemplar trabalhadores da área da cultura, da área do entretenimento, que até agora não tiveram aí incentivo do governo, subsídios, porque realmente a situação é difícil. Fica aqui o apelo para a Assembleia Legislativa. Obrigado, Guilherme Roquette. Bom trabalho para o Roquette e também a todos os poderes, que façam uma economia maior. A Assembleia devolveu aí 5 milhões de reais no início do mês, economia de janeiro e fevereiro. Que fique para o Judiciário, o Ministério Público também esse alerta. Dá para dar uma apertada a mais e devolver esse dinheiro para que o Estado consiga ampliar esse cobertor para quem perdeu de verdade nessa pandemia. E olha, a Prefeitura de Canoas não está medindo esforços no combate à Covid-19. Desde janeiro, a quantidade de leitos nos hospitais foram mais que triplicadas. Quem conta essas e outras iniciativas da Prefeitura de Canoas é minha amiga Gabi Lerina. A Prefeitura de Canoas mais que triplicou a quantidade de leitos nos hospitais desde janeiro. É isso mesmo. Antes tinham 113 leitos, agora são 410 leitos Covid. Foram criados 297 só neste ano.
Também foram contratadas 3 UTIs móveis e instalados 3 reservatórios de oxigênio nas UPAs. Além disso, foram implantados 5 centros de testagem em massa. Há ainda 2 UPAs 24 horas exclusivas para atendimento Covid. Uma na Boqueirão, outra na Rio Branco. Já para os casos não Covid, foi criada a UPADIC na Matias Velho. Apesar de todos os esforços, a contaminação pelo coronavírus não para de crescer. Canoense, faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel, só saia de casa se for necessário. Aglomera não, um apelo da Prefeitura de Canoas. E a gente fala agora de violência contra a mulher, porque uma dessas mulheres foi morta pelo ex-companheiro no meio da rua, em Sapucaia do Sul. Adriana Almeida de Oliveira, de 29 anos, tinha medida protetiva e mesmo assim foi esfaqueada até a morte, em frente ao supermercado onde trabalhava. O policial militar que passava pelo local no momento do crime atirou contra o homem, que também morreu. A vítima teria se mudado da casa onde vivia com o ex-companheiro para se proteger no mesmo dia do crime. O assassinato foi na tarde desta quinta-feira. Está aí mais um caso de feminicídio registrado aqui no Rio Grande do Sul. E casos como esse, que vocês viram aí, infelizmente não são isolados, gente. Durante a pandemia, a violência contra essas mulheres aumentou e muito. Em Novo Hamburgo, por exemplo, o número de ocorrências dobrou durante as semanas de bandeira preta aqui no nosso estado. Além de denunciar, um projeto ensina as vítimas a se defender. Olha só. Esta jovem de 26 anos foi atingida no ombro e na orelha pelo ex-marido. Foram 13 tiros. Um deles acertou o pé do atual companheiro dela. A vítima estava separada do agressor havia 7 anos. Depois do atentado, o criminoso foi preso. No meu relacionamento inteiro, nos 5 anos inteiros que eu tive com ele, eu apanhei na rua, eu apanhei dentro de casa. Desde o início da Bandeira Preta, as agressões às mulheres aumentaram 100% aqui em Novo Hamburgo. E o que mais preocupa a polícia é que os ataques são cada vez mais violentos. Uma forma de conter este tipo de crime é o curso de defesa pessoal. O projeto integra a rede Lilás, que prepara as vítimas de violência para enfrentarem os agressores. As próprias mulheres começaram a pedir em rede social que elas não queriam apenas os papéis, a medida protetiva, e sim aprender a se defender de uma agressão. Através da arte coreana de defesa pessoal Hapkido, o mestre César, especialista há 41 anos, ensina movimentos simples que podem salvar a vida das mulheres. Entre eles, uma tentativa de estrangulamento. Neste caso, o professor orienta a vítima a virar o rosto para o corpo do agressor, diminuindo assim a pressão no pescoço. Ao abrir bem as pernas, o corpo da mulher ficará mais pesado, dificultando o estrangulamento. Outra orientação neste caso é empurrar os braços do agressor no sentido oposto e morder. Que as mulheres, quando conseguem se defender de uma agressão, se empoderar, trazem-se uma autoconfiança. É isso aí, parabéns aí para toda a equipe da Delegacia da Mulher lá de Novo Hamburgo, a delegada Raquel Peixoto. Vai fazer história esse curso, tenho certeza que vai ser ampliado para outras regiões do estado. O curso básico de defesa pessoal vai acontecer gratuitamente dentro da própria delegacia e terá duração de 1 mês. Quem quiser se inscrever pode entrar em contato com a Delegacia de Novo Hamburgo pelo telefone que vai estar na tela aí, ó. 3551, código de área 3584-5805. Participe, se proteja. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, em meio à tragédia da Covid-19, um alento para quem luta pela vida, Guilherme Fadanelli. É um alento em forma de música, Chemali, um respiro de muita emoção e amor ao próximo. É logo depois do intervalo, nós já voltamos. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E agora deixa eu convidar a gauchada que está toda em casa acompanhando a Segunda Edição para a gente encerrar a semana de uma forma bem mais leve. E eu vou chamar de volta o Guilherme Fadanelli lá de Caxias, porque Caxias é uma praça importante, sempre tem muita notícia e muito trabalho para o Fadanelli. Fadanelli,
Um grupo de voluntários resolveu levar música, levar arte para pacientes e também funcionários de um hospital aí de Caxias do Sul. Que história é essa, Fadanelli? Pois é, Chamali, foi uma iniciativa muito bacana promovida pelo Hospital Virvi Ramos, chamada Música e Esperança no Ar. Durante 2 dias, em diferentes horários, 2 músicos se apresentaram em cima de uma plataforma que se deslocava pelo estacionamento da instituição. Uma forma de proporcionar momentos de alegria e esperança. Então, tem o som. Sobe o som pra gente aí. Sobe aí, Dudu. Estão muito trancadas aqui dentro, que não podem conviver muito. Eu gosto de alegrar um pouquinho o dia delas. A música, ela emociona, né? Ela faz a gente desligar um pouco aquela adrenalina de ter que estar sempre correndo, sempre tem que estar atento, e às vezes aquilo te causa assim um relaxamento, né? Pedir licença na nossa vida e depois convida pra rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer. Como essa, Chamali, que mostram que ainda existe união e solidariedade, algo que estava muito em alta lá no início da pandemia e que com certeza, meu amigo, a gente precisa retomar nos dias de hoje, né? Sem dúvida nenhuma, né? Retomar essas iniciativas, essas ajudas que vêm da alma, vêm do coração. Agora sim, Fadanelli, ótimo final de semana para ti, meu amigo, até segunda-feira. E para vocês de casa, a mesma coisa, um ótimo final de semana. Se cuidem, se protejam, usem máscara, álcool gel e respeitem o distanciamento. A vacinação está avançando, mais um pouquinho de força de vontade e a gente vai vencer essa pandemia juntos. Parabéns à minha cidade natal, Porto Alegre, 249 anos. Eu te amo, Porto Alegre. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.